Bem, boa noite. Agora, depois de ouvir vocês dois, eu entendo como é que vocês mobilizaram tanta gente, né? Vocês falam com o coração e tocam a gente fundo, né? De forma direta. Então, eu quero começar dizendo que esses meninos que compõem a rede de agroecologia da USP e os seus coletivos, né? São alguns. Eles são muito, muito especiais, né? São porretas, né? Como a gente diria. Eles, enfim, junto com, em sintonia com o Inácio e a Ivânia, estão ampliando cada vez mais esse movimento e organizaram de 3 meses para cá esse seminário, trazendo tanta gente bacana, importante para essa discussão que é central, que agora, acho que o fato daquilo que sempre foi verde está se discutindo, como assim, né? Seca em São Paulo está trazendo à luz uma questão que é uma questão ampla, que não é uma questão conjuntural, mas é uma questão estrutural, né? O tema que vocês escolheram para nomear o seminário diz tudo quando diz hidronegócio. Bem, então, esses meninos, né, estão construindo esse seminário, estão gestando esse seminário, eles estão, eu penso, na vanguarda da gestação, da construção de uma outra sociedade, ou, no mínimo, de um outro pacto de sociabilidade. Então, por isso, eu queria dizer que eu estou muito honrada de ter sido convidada para me sentar com eles e para fazer esse debate. Eu queria, então, dizer que o tema da água, assim como o seu vínculo com o alimento, né, conforme me foi proposto para falar nessa mesa, eles trazem para a gente o resgate da dimensão do sagrado. Ontem, na sua fala, o Oscar Foronda, ele trouxe a dimensão sagrada da água, né, nos fazendo lembrar de que a gente não pode ficar falando em preço da água, em custo da água, que a gente não pode cair na tentação de usar a expressão do discurso dominante, não é isso? Ele dizia, né, a água não tem custo, porque a água é dádiva, né? O que a gente paga é pelo serviço da água, pelo engarrafamento da água, seja lá o que for, mas a água é dádiva. E quando ele nos lembra que a água é dádiva da natureza, da Pachamama, né, como ele disse também, ele faz de novo a gente relembrar da questão do sagrado, né? Da sacralidade da água, da sacralidade do alimento, da sacralidade da vida, né? E ontem também, pensando um pouco nisso, ontem na fala, o Marzene Pereira, quando falou das áreas de manancial e da expansão do Rodoanel sobre as áreas de manancial como uma área que está suscetível à expansão urbana, e está suscetível à expansão urbana porque está próximo ao Rodoanel, implica na velocidade de realização do capital, na medida em que diminui o tempo de escoamento da mercadoria, né? O Rodoanel é um anel viário aqui em São Paulo, é uma rodovia construída ao redor da cidade que atravessa as outras rodovias que chegam à cidade, né? Então, o Marzene falou do Rodoanel e, muitas vezes, quando eu retorno da escola dos meus filhos para casa, eu venho pelo Rodoanel. E estava comentando com a Bernadette ontem, que há umas 2 semanas, ao voltar da escola com os meus filhos, eu venho da Raposo Tavares em direção a Anhanguera, e, nesse percurso, nós atravessamos 2 túneis. E aí, nesse episódio, num desses dias, meu filho, olhando o túnel, perguntou para mim: mamãe, eles fizeram um buraco na montanha? Aí eu falei, eles fizeram um buraco na montanha. Aí ele perguntou assim, e ela morreu? Gente, aquilo... Eu fiquei um segundo sem saber o que responder e fiquei sem fôlego, né? E aí, de novo, lembrando a conversa com a Bernadette, as crianças, elas captam, né? Elas têm essa conexão com o sagrado, a gente, em geral, já se brutalizou e perdeu isso. Então...
é essa dimensão que tem sido usurpada na nossa vida cotidiana. A gente está vivenciando a transformação dos aspectos mais sagrados da vida em mercadoria, né? Por isso que a natureza, ao invés de natureza, se transforma em recursos naturais, né? A gente cotidianamente convive com essa expressão recurso natural, sem dor na consciência, porque a gente mercantilizou a terra, a água, as florestas, e também a gente fala em recursos humanos, porque também nosso trabalho foi mercantilizado, transformado em mercadoria, né? Na lógica, o central dessa lógica do capitalismo, né? E aí eu costumo brincar com os meus alunos de graduação, que está tão banalizada a transformação do nosso trabalho em mercadoria que quando alguém vai pedir demissão ou é demitido na empresa, fala, vai lá no RH, ou vou passar no RH. Virou uma sigla. A gente nem se surpreende mais com o fato de termos nos transformado em recursos humanos. E para mercantilizar essas esferas que são sagradas, e aí eu devo como diz, um crédito à Marta, que trouxe uma leitura quando eu fiz a disciplina dela na pós, do Drummond, que foi trazer essa questão do holocausto, que é você transformar essas esferas sagradas, tanto do trabalho quanto da natureza, em mercadoria. E o Carlos Walter, que é o geógrafo da Federal Fluminense, ele diz naquele livro dele que se chama Os Descaminhos do Meio Ambiente, que primeiro, né, antes de mercantilizar, a gente tem que dessacralizar, né? Porque, afinal de contas, como é que a gente vai transformar em mercadoria aquilo que é sagrado? É incompatível, a gente não consegue, né? Por isso que tem aquela piadinha, sujeito vende até a mãe, né? Porque a mãe não é vendável, né? Mãe é mãe, né? Faz parte do sagrado. Então, a piada ajuda a gente a pensar o que é isso. Então, a gente vende aquilo que não é mais sagrado. Então, primeiro a gente dessacraliza, tira o sagrado da natureza, tira o âmbito do sagrado para poder comercializar. E aí eu vou pedir licença de novo para fazer um paralelo com a questão do aleitamento materno, que é uma questão que me toca bem de perto. Eu vou ficar à vontade, porque eu vi que tem um monte de gente que é pai e mãe novos, né? O filme trouxe isso, né? O José, o nome dele é homenagem ao Inácio. Então, o aleitamento materno também, o aleitamento foi transformado em mercadoria, porque senão como é que as mães iam dar mamadeira sem dor na consciência? Tem que distanciar mesmo e tem que mercantilizar, porque senão você não consegue, né? Então, todas essas esferas sagradas estão sendo transformadas em mercadoria. As mulheres têm sido levadas a congelarem seus óvulos para engravidar no momento oportuno, né? Essa é a ideia do controle que está presente. Ou seja, engravidamos, geramos sem contato físico, sem afeto. As mulheres também têm sido levadas, muitas vezes, a terem seus filhos em cesáreas agendadas, cirurgias agendadas, sem necessidade clínica, sem indicação clínica, né? De novo, a gente dá à luz sem o contato físico, dá à luz artificialmente. E, completando esse quadro do pacote, né, são levadas a amamentarem com leite artificial através de um recipiente de plástico com um bico de borracha, que se chama mamadeira. A gente já se habituou com mamadeira. As bonecas são vendidas com mamadeira e chupeta. Nenhuma menina é levada a maternar levando a boneca ao peito. É na mamadeira. É artificializando, é separando. E, para completar esse quadro todo, finalmente, a gente tem a artificialização da alimentação, né? A gente dessacraliza a alimentação. Eu sempre também gosto de lembrar que, em várias culturas, tem inúmeras formas de agradecer quando a gente vai receber o alimento. Então, quando a gente pega o alimento, a gente agradece, porque a nossa conexão com o planeta é a nossa conexão com o aspecto sagrado e misterioso da vida, né? Mas, quando a gente pega um pacote desses aqui, né, que faz barulho, de alumínio, a gente nem lembra que... Imagina, né? O que você vai agradecer, né? Acabou o sagrado aqui, não tem mais sagrado, né? Acabou a conexão com o planeta. Isso é coisa do capeta, né? Como dizem os camponeses, né? E é coisa do capeta mesmo. E eles usam essa expressão coisa do capeta quando eles estão se referindo ao dinheiro, né? Quando isso foi completamente destituído de sacralidade. Então, é um alimento que foi homogeneizado. Esse não vai ter exatamente todas essas coisas que eu estou falando, mas a característica do alimento industrializado é que ele é homogeneizado, ele é pasteurizado, ele é emulsificado, ele é conservado, ele é adoçado artificialmente, excessivamente, ou é salgado excessivamente.
ele é aromatizado artificialmente, ele pode também ter recebido uma coisa que se chama glutamato monossódico, que libera um paladar que não existe na natureza, é um, sei lá, quinto, sexto paladar que não existe, mas que vicia. Então, toda essa alimentação industrial está baseada na homogeneização, na padronização dos sabores, no consumo de meia dúzia, se tanto, né, de cereais que vão compor a base dessa alimentação industrializada e vão compor essa coisa dos snacks todos, né? E nessa esteira também da industrialização da alimentação tem um grande aumento no consumo de carne. Grande aumento. Se come muito mais carne hoje do que se comia antes. Se toda a humanidade fosse consumir o que um americano médio consome de carne, o planeta seria insuficiente para produzir ração, pasto, seja lá o que for, para alimentar todos esses animais. Bem, esse mercado global de snacks, não acho que é a melhor palavra, mas ela, enfim, todo mundo sabe o que é, né? Bolinhos, biscoitinhos, salgadinhos, tudo no diminutivo para a gente achar que não faz mal. Ele movimentou 334 bilhões de dólares em 2014. O que é isso? São 100 vezes mais em um ano do que o valor pelo qual a companhia Vale do Rio Doce foi privatizada, né? A companhia que tem o minério de ferro mais rico do mundo e em grande quantidade. Bem, nesse mesmo sentido, né, quer dizer, na verdade, no sentido oposto, entre 2003 e 2009, o consumo anual de arroz das famílias no Brasil caiu 40% e o de feijão caiu 26%. Mas, nesse mesmo período, o consumo de refrigerante do tipo cola cresceu 39%. Em 2012, o Brasil consumiu 11 bilhões de litros de Coca-Cola. E aí, essa alteração dos hábitos alimentares e de consumo, elas ficam muito claras quando a gente vê a pauta de exportação do país. Aí eu queria mostrar uns dados para vocês. Bem, aí vocês veem as exportações de carne bovina e vejam só o quanto saltou de 1 bilhão de dólares em 2001 para 5,7 bilhões de dólares em 2012, né? Praticamente quintuplicou nesse período. No próximo slide. Carne de aves, né? De frango. Em 2001, o Brasil exportou em dólares 1,3 bilhões. E isso chegou em 2012 em 7,2 bilhões, mais do que quintuplicou. O próximo. Exportação de carne suína, 0,4 bilhões de dólares, movimentou em 2001 e em 2012 1,5 bilhão. Triplicou, bilhões, né? O próximo, da soja. Exportações de soja. O Brasil, até pouco tempo atrás, era o segundo maior exportador, agora já temos esse status do principal exportador mundial de soja. Essa exportação envolveu 5,3 bilhões de dólares em 2001 e saltou para 26, né, bilhões de dólares em 2012. Ou seja, quintuplicou em 11 anos. E o próximo, açúcar. Exportações de açúcar, 2,4 bilhões de dólares em 2001. Isso passou para 15 bilhões em 2011, uma pequena queda, enfim, 12 bilhões em 2012. Bem, quando a gente vê esses dados novamente, fica difícil estar diante da sacralidade do alimento, né? Porque é lógico, né? Não é a sacralidade que está em questão. E, para ser mais preciso, também não é o alimento que está em questão, né? A gente está falando de mercadoria mesmo. Ou, se preferirem, de commodities, para usar essa expressão do termo em inglês. A gente já adotou essa expressão, né? O próprio site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio traz uma definição para commodities, eu resolvi trazer para vocês para a gente ler junto. Commodity é um termo de língua inglesa, plural commodities, que significa mercadoria. É utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de mercadorias. O termo é usado como referência aos produtos de base em estado bruto, matérias-primas, ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores.
Estes produtos in natura, cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade. Possuem cotação e negociabilidade globais, utilizando bolsas de mercadorias. Pronto. Aí, de novo, a gente pergunta, né? Sagrado? Aí é que está a questão, né? O que era alimento se transformou em commodity passível de ser comercializado na Bolsa de Mercadoria e Futuros. Quer dizer, está aí para jogatina na banca do capital internacionalizado. É exatamente um produto como outro qualquer. Dentre as outras commodities comercializadas pelo Brasil, a gente tem minério de ferro e petróleo, por exemplo, né? Então, o que isso significa? Significa que a nossa segurança e soberania alimentar estão em jogo. Como também a nossa segurança e soberania hídrica também estão em jogo, junto com isso, como eu vou procurar mostrar. Então, é um modelo de sociedade que transformou o alimento em outra coisa. E esse modelo de sociedade é que está orientando não só o agronegócio brasileiro, mas mais do que isso... Tá bom. Mas, mais do que isso, está pautando o nosso desenvolvimento econômico. E aí eu queria mostrar uns outros dados para vocês. Essa tabela é só para chamar a atenção, a gente não vou debulhar ela inteira, porque seria muito chato, mas é o seguinte, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que organiza esses dados, são os dados das exportações brasileiras, divididas em produtos primários, básicos, né? Semi-manufaturados e manufaturados. Eu pediria para vocês olharem só as 3 últimas colunas. Então, tem lá 1970. Em 1970, a participação dos produtos básicos na economia brasileira, né, na pauta das exportações brasileiras, representava 75%. Quer dizer, início da ditadura militar, os produtos básicos, 75%. Em 78, né, do meio para o final da ditadura, caiu para 47%. Em 1980 para 42%, em 1990 para 27%, em 2000, 22%. Então, no ano 2000, os produtos básicos representavam 22% das nossas exportações. Curiosamente, em 2010, isso passou para 44%, e em 2013, 43% manteve o mesmo nível. Quer dizer, houve uma inversão. O que está acontecendo, então? Aí tem os outros gráficos que vão mostrar exatamente essa tabela. Invertermos a situação dos anos 2000 para cá. Os produtos básicos ultrapassaram em importância, né, as exportações brasileiras do que os manufaturados. Inverteu-se a lógica, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente está exportando nos mesmos níveis da época da ditadura. Inverteu. A gente não está falando só de agronegócio, da importância do agronegócio. Não. O agronegócio agora, não só ele, né? Claro, os outros itens primários que o Brasil exporta, mas tem sido a base, está sendo o lastro da economia brasileira. E aí, esse gráfico também agora em milhões, né, o quanto isso envolveu em milhões, de novo, vejam que a curva se inverteu, os básicos dos anos 2000 para cá superaram em milhões a quantidade dos produtos manufaturados, tá certo? E aí acho que agora tem um outro... Esse é o gráfico do PIB do agronegócio nacional. Vejam só o que aconteceu. Triplicou de 2001 para 2013, né? Então, quando a gente vê isso, a gente fica pensando, puxa, né? Tá, eu consigo entender bem por que a Cátia Abreu foi nomeada ministra da Agricultura, né? Está para além da agricultura, está lastreando, o agronegócio está lastreando a economia brasileira. Então, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, de açúcar, de álcool, etanol, né, produzido a partir da cana-de-açúcar, carne bovina, carne de frango, café, suco de laranja, tabaco, para citar alguns. Também é o segundo maior exportador de milho, né? Bem, mas o que isso tem a ver com a crise hídrica, né? E aí eu vou pegar alguns exemplos para trazer uma continha básica, que é um pouco o que o Marzeni começou a mostrar ontem, né? Eu vou pegar alguns exemplos para vocês. Eu vou pegar o exemplo da carne suína, da carne de frango e da soja. Eu vou fazer uma conta, né? Não está aqui. Eu que vou falar os números. Vejam.
Em 2012, o Brasil exportou 574 mil toneladas de carne suína. Estima-se que, para cada quilo do animal, são necessários o triplo em quilos de ração. Então, se a gente exportou 574 mil toneladas de carne suína, foram necessários 1,6 milhões de toneladas de ração. E essa ração é composta de cereais, tá certo? E calcula-se também que, para cada quilo de cereal produzido, são necessários 1.000 litros de água. Então, a gente faz a conta, né? 1,6 bilhões de quilos de carne suína vezes 1.000 litros de água, e a gente vai chegar em 1,6 trilhões de litros de água exportados na carne suína que a gente está exportando. Sem contar a água que o animalzinho bebeu, a água para a higienização das instalações, a água para o processo industrial, de abate, etc., etc. Para a carne de frango, né? A gente viu os gráficos no começo, o Brasil exportou, em 2012, 3,7 milhões de toneladas de frango. Para o frango de abate, né, esse frango industrializado, para cada quilo do corpo dele, precisa o dobro em quilos de ração. Então, se foram 3,7 milhões de toneladas de frango, são 7,4 milhões de toneladas de cereais, né, que se converteram nesse alimento, né, que é o frango de granja. Então, fazendo a mesma conta, né, 7,4 milhões de toneladas de cereais vezes 1.000 litros dá 7,4 trilhões de litros de água exportados com a carne de frango. E, finalmente, a soja, né, que acho que é o mais impactante dado. A soja, em média, então, pegando a mesma média de produção, né, e a soja tem um detalhe, né, a soja é irrigada, né, então a quantidade de água, por exemplo, se eu comparo com a de cana, da soja é ainda mais presente, porque tem a soja é irrigada, a cana nem toda a cana, e quando nem todo o processo todo. Bem, então, aí tem um slide que eu queria retomar, que é o da soja. Isso, é esse, né? Em 2001, foram exportadas 28 milhões de toneladas de soja, só para a gente acompanhar. E, em 2012, aí a parte aqui de baixo, né? Essa tabela. E, em 2012, foram 49 milhões de soja exportadas, de toneladas, né? Exportadas, fora o consumo interno, que é mais ou menos um outro tanto desses. Então, em média, se consome 1.000 litros de água para cada quilo. Então, a conta para 49 milhões de toneladas de soja é igual a 49 trilhões de litros de água exportados com essa soja, por ano, né? Ano. Então, o que significa? Significa que, na verdade, com a soja, o Brasil está exportando água. Então, só pegando esses 3 exemplos, né, sem considerar todos os outros alimentos que foram transformados em commodities, pegando apenas a soja, a carne suína e a carne de frango, são por baixo 57 trilhões de litros de água que o Brasil exporta anualmente através desses produtos. E o que isso significado? Né? O que isso tem significado? Que o lastro econômico do país, neste modelo de desenvolvimento, é um lastro que também constrói a nossa deficiência, a nossa insegurança hídrica, digamos assim, né? Sem falar que, com todo esse processo de expansão da soja, do gado, a gente tem desmatamento. Não estou nem falando disso, né? Que é gravíssimo, que outras pessoas já falaram aqui e que vão falar ao longo desse seminário, né? Então, sem falar dos danos todos ambientais, né? Que esse processo em si acarreta, pegando os dados brutos, isso já é muito significativo, né? Isso para falar só da quantidade de água. Porque, se a gente quiser usar o paralelo da alimentação, tem uma diferença grande, né, entre falar em segurança alimentar e soberania alimentar. Soberania alimentar envolve a qualidade daquilo que a gente está consumindo, né? Um produto saudável, produzido sem agroquímicos, etc., etc. Então, se a gente for falar não só em segurança hídrica, mas também em soberania hídrica, né, o que seria a construção da soberania hídrica? Seria pensar, né, a qualidade dessa água. Como é que está a qualidade na água? Né? Nos centros urbanos já foi falado bastante, ainda será falado. Né? Quer dizer, por que a gente tem essa questão da água em São Paulo? Né? Se a água fosse usada, se a gente restituísse a qualidade da água, e existe tecnologia para isso, não teria esse drama, tá certo? E, quando a gente fala em agronegócio, o que acontece com a água?
Bem, o Brasil, como vocês sabem, é campeão mundial no consumo de agrotóxicos. E esse consumo está alicerçado no avanço do agronegócio. Só a soja consome praticamente sozinha 50% dos agrotóxicos comercializados no país. E aí eu queria mostrar alguns dados para vocês. O próximo slide. Então, em 2005, o consumo médio de agrotóxico por hectare era de 7 quilos por hectare. E, em 2011, isso saltou para 15 quilos por hectare, né? Um aumento de 100% nesse curtíssimo espaço de tempo. E aí, esse dado para mostrar que o agronegócio é o que carrega e congrega o grosso da utilização de agrotóxico no Brasil. Só a soja consome quase 50% do agrotóxico comercializado no Brasil. O milho vem em segundo lugar com 11% e a cana com 8%. Então, quando a gente fala em soja, milho e cana, a gente tem os melhores exemplos para aquilo que significa a transformação do alimento em commodity e em agroenergia. Então, o alimento destituiu-se de sacralidade, foi realmente transformado em mercadoria no seu sentido moderno, digamos assim, né, para ser comercializado sob qualquer forma, como energia, como commodity mesmo, né, como elemento de pôquer, né, nesse jogo do capitalismo internacional. E isso tem um ônus, né? Evidentemente que tem um ônus do ponto de vista ambiental, por conta da contaminação do solo, do ar e da água, né? Todo esse agrotóxico jogado, essa média de 11 quilos por hectare, isso vai contaminar a água. E também põe em risco a nossa saúde. E aí eu queria mostrar alguns dados para vocês, porque eles estão muito frescos, e eu resolvi trazer só 3 informações que eu acho importantes para compartilhar com vocês, que são as seguintes, né? Pode passar. Pode passar. Esse é um mapa que traz os dados mais recentes sobre intoxicações por agrotóxico de uso agrícola no Brasil. Eu não vou me demorar tanto sobre isso, porque não é o foco, mas vejam, primeiro chamar a atenção de que a gente tem informações sobre intoxicação por agrotóxico de uso agrícola no Brasil inteiro. Esse mapa traz as circunstâncias em que essas pessoas foram intoxicadas. E, em vermelho, que é o que aparece na maior parte dos gráficos, sobretudo no Nordeste, são tentativas de suicídio com o uso de agrotóxico. Evidente que a gente tem uma grande subnotificação. Para cada dado desses que é notificado, se calcula que 50 outros não foram notificados. Então, claro que o número de suicídios vai aparecer com uma importância grande, mas, mesmo assim, mesmo considerando isso, é muito chocante perceber a quantidade de número de tentativas de suicídio com o uso de agrotóxico de uso agrícola. Bem, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Tem o próximo mapa, que também acho que é chocante e importante para a gente pensar a realidade do que significa essa expansão do agronegócio, nesses moldes. Eu mapeei as intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola por faixa etária. E eu escolhi para mostrar esse, já que a questão de trazer, de novo, a questão do alimento e, enfim, o que ele tem de sagrado, e a gente falou um pouco das crianças. Nesse mapa, eu trouxe só informações por crianças intoxicadas por agrotóxico de uso agrícola, crianças de 0 a 14 anos. Então, é muito significativo que, nesse período, foram mais de 2.100 crianças e adolescentes intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. E, por incrível que pareça, em vermelho aparece a faixa etária até 1 ano, bebês de 0 a 1 ano intoxicados. Nesses 8 anos, foram mais de 340 bebês intoxicados com agrotóxico de uso agrícola, dá uma média de mais de 40 bebês por ano. Então, a gente está diante de um pacote, de um modelo de agricultura, que não é só de agricultura, é um modelo de economia que está, enfim, que tá colocando tudo em crise, né? Está colocando, não é só uma questão de crise hídrica ou de crise alimentar, é uma crise de humanidade, né? Que acho que dá para a gente pensar nesses termos. E aí, o último mapa que eu queria mostrar para vocês, esses dados são de 2007 a 2014, são dados do Ministério da Saúde.
E, nesse último mapa, eu mapeei as mortes por intoxicação por agrotóxico de uso agrícola no país. O Centro-Sul carrega, de longe, o número de mortes, embora eu suspeite que no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul esses dados sejam subnotificados, mesmo de mortes, por difícil que seja imaginar isso, porque quando envolve morte, envolve boletim de ocorrência, enfim, envolve uma oficialização do dado. Suspeito que isso não seja exatamente assim. De qualquer jeito, é muito impressionante. Os círculos maiores representam mais de 200 casos de morte. É o caso, por exemplo, do estado do Paraná. Pernambuco aparece com grande importância também, Ceará, né? A gente tem 3 pessoas aqui na mesa hoje que estão falando do Ceará. E quando a gente está falando isso, eu não trouxe o mapa de intoxicações por município. Construí o mapa recentemente também, são dados que eu tenho desenvolvido durante o meu trabalho de pós-doutorado, mas quando a gente pega o mapa de intoxicações por município, dá para ver direitinho, por exemplo, o eixo do São Francisco de agricultura irrigada, aparece a área do Ceará em que também tem agricultura irrigada e, lógico, evidentemente, as áreas de soja, essas áreas de expansão do agronegócio. Bem, para a gente não ficar desesperado, né, diante dessa realidade, tem que sempre, eu acho que o trabalho que vocês apresentaram hoje, né, o envolvimento de vocês, a história da Ivânia e do Inácio, enfim, nos ensinam caminhos. Acho que a Bernadette também vai falar de resistência. Só para eu não fechar com esse quadro, queria mostrar umas imagens muito bacanas que fazem a gente respirar, de um projeto chamado Colhendo Sustentabilidade, que foi realizado em Embu das Artes. 2 alunos daqui do Departamento de Geografia gestaram e levaram à realização desse projeto. Enfim, agricultura de forma consorciada, agroecológica, com a população de Embu diretamente envolvida. Eu sei que, nesse mar de desespero, enfim, se a gente se tomar pelo desespero, não consegue construir. Eu acho que o nosso papel diante desse modelo de desenvolvimento que impõe esse risco para a nossa segurança hídrica, para a nossa segurança alimentar, para a nossa segurança enquanto humanidade mesmo, eu penso que ou a gente caminha na construção de uma luta por essa soberania alimentar e hídrica via uma reforma agrária massiva com agroecologia, né, que também vão trazer junto, né, uma segurança hídrica, uma soberania hídrica. Caso contrário, a gente vai, como eles propuseram no tema da mesa para eu apresentar, a gente vai irrigar a miséria no campo, né? Porque essa produção toda agrícola não tem nada a ver com saciedade, com sacralidade, com alimento em qualidade. Não é disso que a gente está falando. Bem, eu queria fechar dizendo: viva o alimento e a água, que são sagrados, e viva a experiência que vocês trouxeram do Ciclovida hoje para a gente. Obrigada.